Fala aí, pessoal, estamos de volta com as informações do Fluminense nesta sexta-feira. Sextou e Natal tá chegando. Um ótimo dia para todo mundo. Hoje não foi possível publicar o vídeo às 6 da manhã, mas não tem problema. Estou aqui para atualizar vocês, para deixar vocês muito bem informados sobre esse mercado de transferências que está pegando fogo. Tem muita coisa acontecendo, muita especulação, negociações já em andamento. Eu vou trazer aqui para vocês agora novidades em relação a Fluminense e Fortaleza, porque pode ser que entre os dois clubes saia um bem bolado de jogador para lá, jogador para cá, de acordo com o interesse de cada um. Vou explicar essa história e falar mais um pouquinho sobre... A gente teve uma nova notícia sobre Richarlison em relação a um plano financeiro que a diretoria pretende colocar em ação também, e o técnico Mano Menezes, alguns pedidos que ele já fez à diretoria do Fluminense. Por favor, deixa o like aqui neste vídeo, conto muito com a ajuda de vocês, é 0800, custa nada, absolutamente nada, o botãozinho do like tá aqui embaixo. Clica aí, também se inscreva se você não está inscrito, ative as notificações, ainda mais nessa época de mercado, é muito importante, toda hora sai notícia, toda hora sai alguma coisa diferente, e eu vou estar sempre aqui para deixar vocês muito bem atualizados. Beleza? Então vamos começar com essa informação, que ela foi publicada pelo jornal O Povo, lá de Fortaleza, dando conta de que há uma possibilidade de o Fortaleza sugerir uma troca do Kaiser, do Renato Kaiser, com dois jogadores que interessam ao Fortaleza. O Fortaleza, no meio do ano, chegou a tentar a contratação do atacante Davi Terans. Não teve sucesso. E, de acordo com essas informações, o Diogo Barbosa foi oferecido ao Fortaleza no meio do ano. Naquele momento também não teve negócio. E a posição, a lateral esquerda, segue sendo uma prioridade para o time cearense. O meu amigo Dudu Damasceno, do canal Bora Leão, afirmou que a lateral é uma prioridade do Fortaleza e eles pretendem insistir nessa contratação do Diogo Barbosa, mas esbarram na vontade do Fluminense em renovar o contrato que conta com apoio, do técnico Mano Menezes. Isso para mim já era esperado. É claro que o Mano gosta do jogador, tanto é que ele vinha sendo titular absoluto do Fluminense. O Marcelo foi para o banco para o Diogo Barbosa ser titular. Não estou nem colocando aqui em discussão se é certo ou errado, mas é fato. E o Fuentes entrou nos dois últimos jogos, jogando muito bem, e até então não tinha tido oportunidade, porque o Diogo Barbosa vinha jogando. Então o Mano aprova essa renovação do Diogo Barbosa e a tendência é de que ela ocorra. A questão é saber de quanto tempo será esse contrato, se o Fluminense vai dar, porque o Fortaleza daria 2 anos de contrato para o Diogo. Eu só quero ver se o Fluminense vai dar 2 anos de contrato para o Diogo Barbosa. E ainda aumentar salário, evidentemente. Porque é o que eu falo. O Fortaleza está atrás do Diogo porque é difícil encontrar lateral. É difícil encontrar jogador de qualidade para essa posição. Por isso eu acho que não é um absurdo o Diogo Barbosa continuar no elenco se ele for reserva. Agora, titular absoluto, aí não dá para mim. Porque o Fuentes foi muito bem nesses 2 jogos, mas será que o Fuentes vai ir bem? Se sairá bem também na próxima temporada? Será que ele vai conseguir se firmar como titular? Isso só o tempo vai dizer, evidentemente. Mas eu não acho um absurdo o Diogo fazer parte do elenco sendo opção no banco. Mas acho ele sendo titular. E aí também renovar o contrato dele para não perder para o Fortaleza. 2 anos de contrato. E aí ainda aumentar o salário. Aí teremos um novo Danilo Barcelos no Fluminense, na minha opinião. Obviamente eu estou exagerando um pouco aqui em termos de comparação de qualidade, porque para mim é bem diferente, mas é um jogador que creio que se tiver um mínimo de competência no mercado, dá para trazer um atleta que vá conseguir entregar o que o Diogo Barbosa entrega. Não é simples, por isso estou falando, o Fortaleza está atrás justamente pela dificuldade de se encontrar opções de qualidade viáveis no mercado. Né? Jogador caro até tem, só não pode pagar. E aí, o que pode acontecer é que o Fortaleza parece que ainda tem interesse no Terans, e aí o Renato Kaiser poderia ser uma moeda de troca. Né? Ele vem para cá, ele tem contrato até 2025, final de 25. O Terans assinou 3 anos com o Fluminense, e aí pode ser uma troca definitiva, ou pode ser um empréstimo, enfim, aí depende da negociação. Aí eu já acho interessante. Acho interessante por quê? O Terans é um jogador que foi um jogador fantasma para o Fluminense. Custou um absurdo.
o Fluminense dificilmente vai recuperar parte desse valor que investiu no Terence, seja de 15 milhões de reais. Dificilmente vai recuperar. E é um jogador que certamente tem um salário alto. Então, se o Fortaleza topar pagar todo o salário dele, sei lá, empresta para o Fortaleza e eles renovam com o Kaiser e empresta para um ano para cá, para pelo menos solucionar o problema desse ano, eu acho que daí pode sair alguma boa negociação, tá? Porque ainda mais com o Mano continuando no comando, se ele não teve chance nenhuma de jogar com o Mano esse ano, o que faz a gente imaginar que ano que vem vai ser diferente? Acho um tanto quanto improvável. Então seria uma forma de tirar o que infelizmente virou um peso morto, que é o Terence no elenco do Fluminense, fazer um bem bolado aí com Fortaleza e tentar, dessa forma, trazer o Kaiser. Eu não acho o Kaiser um grande reforço, não acho o Kaiser um bom reforço, mas para ser uma segunda, terceira opção no ataque, nessas condições, eu também não acho que seria um grande absurdo. Mas repito, para mim, tem que ter um jogador, e vou dizer para vocês que é uma prioridade um centroavante com características diferentes. Ou seja, um pivô, um cara mais alto de área, é uma prioridade. Já deveria ter acontecido no meio do ano, não aconteceu, mais uma vez, porque a diretoria não teve competência para trazer um jogador com essas qualidades. Então vai ser também uma prioridade para esse ano, para você ter mais versatilidade no ataque, ter jogadores com características diferentes, de preferência o cara que venha para ser titular, além desse sonho aí do Richarlison, e um outro jogador, e tem o Germancano, né, que, enfim, a gente não sabe como será o 2025 do Cano, mas é o Germancano e continuará no elenco. Então a gente está falando de, trazendo mais um, a gente está falando de 2 atacantes. Aí se você tem um Kaiser no elenco, ele vai ser mais uma opção ali, você não fica, eu acho que você tendo 2 opções e mais o Kaiser no grupo, aí eu não acho tão ruim, tendo em vista um bem bolado aí com Fortaleza em relação a essa situação do Terence, se realmente ainda houver o interesse deles, evidentemente. E além de um centroavante, o Mano deixou bem claro que precisa de volantes. Ele precisa de um primeiro volante para disputar com o Bernal, porque o Bernal não conseguiu, o Bernal sentiu a pressão, sentiu o peso da camisa, a reta final, que é normal, um jogador jovem ainda. Então tem que ter um jogador mais experiente para brigar com ele ali e um segundo volante também para chegar e ser titular com características diferentes dos que tem hoje. Jogador que faz o jogo fluir, jogador vertical, jogador que chega à frente, mas de fato, o Lima até consegue fazer isso às vezes, mas o Lima, muitas vezes ele deixa de se posicionar como segundo volante, porque ele é um homem mais de frente. E aí o Fluminense sofre muito com isso, porque ele não consegue manter muitas vezes o posicionamento que o jogador necessita ter nessa função. Então, o Mano quer um jogador com características parecidas. Citaram para mim o exemplo do Elias na época do Corinthians. Estou falando isso é a qualidade do Elias, mas com aquela característica, jogador vertical que joga para frente, de passe vertical que chega na frente. Então esse é o objetivo, são prioridades que o Fluminense tem para a próxima temporada e o Mano já vem conversando isso com a atual diretoria do Fluminense, tá? Então vamos ver, qualquer novidade, vamos ficar atento aí porque tem muita coisa nos bastidores acontecendo e aos poucos as coisas vão as notícias vão começar a vazar até com mais frequência. E o Gui Abraão publicou lá no site da Itatiaia, agora falando sobre Richarlison, que o Fluminense está montando uma operação financeira para repatriar o Richarlison. Vai colocar em breve em ação um plano financeiro para tentar contratar o Richarlison e tirar esse sonho do papel. A gente tem falado constantemente a dificuldade de viabilizar isso, todo mundo sabe. Não vai ser fácil convencer o Tottenham. E, enfim, a gente teve notícias também recentes dando conta de que o Richarlison tinha intenção de cumprir seu contrato, de permanecer por lá. Então não tem muito jeito, tem muitas informações desencontradas nesse momento. Mas a informação do Gui aqui, o objetivo do Fluminense é conseguir uma composição financeira que agrade ao Tottenham e ao jogador. Algumas reuniões serão feitas até o final do ano entre a cúpula de futebol para montar essa operação financeira. Primeiro que o Richarlison não é esse centroavante de área que o Fluminense precisa contratar. Não é esse jogador, ele é um jogador que atua por dentro, pelo lado também, mas é um jogador que sai mais da área. Ele pode fazer a função de 9, mas não é esse centroavante com essa característica de pivô, de bola aérea, né? Ele tem outros atributos e eu não discuto o impacto que teria a chegada do Richarlison aqui. Eu acho que vale a pena, sim, muito esforço. Não, obviamente não de forma que comprometa os cofres do clube, e acho que essa já é uma
já é ponto pacífico. O Fluminense não vai fazer loucuras a ponto de comprometer a saúde financeira do Fluminense, que já é bastante combalida. Então tem que fazer algo dentro do que seja viável. A gente lembra que tem a premiação do Mundial, o Marcelo não faz mais parte do elenco, o Marcelo tinha um salário alto. Só para citar um. E pode ser que saiam outros jogadores também com salários altos. O próprio John Arias pode sair. Então, pode ser que tenha viabilidade, mas ainda assim tem que convencer o Tottenham a emprestar o Richarlison. Eu falei sobre isso ontem. Eu não vejo muita vantagem para o Tottenham emprestar o Richarlison para o futebol brasileiro, a não ser que esteja pensando em seleção brasileira e vai se destacar lá, vai voltar a jogar na seleção e aí depois pode ser vendido. Mas, sinceramente, não sei se eles aceitariam esse tipo de negócio. E comprar, obviamente, a carta fora do baralho, o Tottenham pagou quase 60 milhões de euros por ele. Então também não faz o menor sentido pensar nisso. Vale o esforço, se realmente ele deseja e quer. E, de novo, há informações desencontradas em relação a isso, porque primeiro ele tem que querer, e aí o Richarlison vai ter que fazer muita força para essa negociação de fato evoluir e ter um final feliz. E aí depois o Fluminense vai ter que chegar junto com grana e com grana pesada, mesmo sendo um empréstimo. Mas enfim, essa é a informação. O Fluminense tem um plano financeiro e pretende colocar em ação esse plano financeiro o quanto antes para tentar repatriar o Richarlison. Você acha que é possível? É realmente possível? Ou isso se trata apenas de uma ilusão? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Tamo junto e voltamos com mais informações ainda hoje. Valeu!